pouco foi noticiado, mas 25 pessoas tiveram endereços, foram mais de 25 endereços, mas 25 pessoas no total tiveram seus endereços aí vistos pela Polícia Federal. Fez busca e apreensão, então, contra 25 pessoas, das quais 3 foram enjauladas. Isso foi no dia 30, ou seja, essa semana aí aconteceu, no último dia de novembro, na quinta-feira. Aí, o que acontece? Entre essa operação, um pouquinho antes e um pouquinho depois, algumas notícias passaram a sair na imprensa. E olha, eu pensei ali só imprensa bolsonarista. Eu não pensei, olha, nos outros veículos, nos não tão bolsonaristas, coisa tá feia pro Bolsonaro. Mas eu só pensei Estadão, Veja, Antagonista, CNN, que são aí os portais ao lado da Jovem Pan, que são mais bolsonaristas, né? Não vou contar os oficiais bolsonaristas como Revista Oeste e Jovem Pan, apesar que a Jovem Pan tá tentando ali no... Eu entro às vezes no site da Jovem Pan, olha, se inscreve aí no canal, eu tenho que ir às vezes lá em Chernobyl, eu tenho que colocar máscara assim tóxica para entrar lá no site da Jovem Pan e ver do que estão falando. E olha, eu fico pasmo às vezes, eles são até imparciais. Sabe por quê? Porque eles já foram denunciados à justiça pelo Ministério Público e o Ministério Público pede a cassação da concessão da Jovem Pan. Então eles têm que fingir que são imparciais por um tempo. Por isso que estão assim, viu? Mas nas outras redes, olha, são notícias aí que você pode falar, isso é um prenúncio de que tá vindo bomba. Tá vindo bomba feia contra o Bolsonaro. E eu tô avisando aqui que é só mudar o Procurador-Geral da República. O próprio Diretor-Geral da Polícia Federal, na semana passada, ele reafirmou o que tinha dito cerca de 2 meses atrás, talvez um pouquinho mais de 2 meses, foi em agosto, então 3 meses atrás. Ele disse, o André Rodrigues, que o Bolsonaro seria preso em algum momento. E que até o final do ano eles acabariam com o relatório, eles divulgariam o relatório final das investigações do dia 8 de janeiro. De lá para cá, demoraram para algumas informações chegaram e algumas informações que chegaram necessitavam outras diligências. Por isso que essa semana, a Polícia Federal faz busca e apreensão contra 25 envolvidos no 8 de janeiro em 2 estados e 3 mandados de prisão, em Minas Gerais e Santa Catarina. Eles estão pegando agora alguns dos financiadores, eles estão finalizando o quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça todo feito assim, só que falta uma pecinha aqui, outra ali. Por isso, essa operação aí nessa semana, que pouco foi divulgada, não divulgaram o nome dos presos, não divulgaram quem eram os presos. A cada 2, 3 semanas tinha uma operação que prendia 1, prendia 2, aí sempre divulgavam, era alguém que gravou vídeos no 8 de janeiro, mostrava ali a foto do patriotário lá no 8 de janeiro e depois foi esse o preso. Dessa vez não falaram quem foi, não falaram nada. E aí, CNN, o diretor-geral da Polícia Federal, acusa o Bolsonaro de interferência política. O André Rodrigues Passos, ele acusou aí o Bolsonaro disso. Essa notícia saiu primeiro na CNN e, aí pasme, saiu também no Antagonista. E aí, olha se isso não é um prenúncio de prisão. O diretor da Polícia Federal diz que o Bolsonaro interferiu na instituição. Tá. Aí o Antagonista faz uma matéria detonando o Bolsonaro. O Antagonista tá agora não mais 100%, é 99% fechado com o Bolsonaro. Aí o Antagonista detonou o Bolsonaro e fala, olha, até o diretor da PF indicado pelo governo Lula confirma, portanto, o que disse Sérgio Moro, ao deixar o cargo de ministro da Justiça. Uma das mudanças foi a saída do Maurício Valeixo da direção, em meio a uma disputa entre Bolsonaro e então o ministro Sérgio Moro. Valeixo foi substituído por Rolando Alexandre, um nome de confiança do ex-presidente. No entanto, posteriormente foi substituído por Paulo Maiorino, indicado por Anderson Torres, que era o ministro da Justiça. Ou seja, até o Antagonista está detonando o Bolsonaro por ter interferido na Polícia Federal. Isso por quê? Porque interferir na Polícia Federal é uma das coisas que estão se investigando tanto no inquérito das milícias digitais como no inquérito do dia 8 de janeiro. Por quê? Porque o Anderson Torres era o chefe da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E já foi provado aí que a Polícia Rodoviária Federal fez de tudo para que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Só que a parte da Polícia Federal é o seguinte, eles estavam enterrando investigações contra Bolsonaro, seus filhos e seus aliados, exatamente para utilizar na época da eleição, para que não tivesse ali notícias negativas contra eles. E o que se investiga é o seguinte, se a Polícia Federal ia ser usada depois da eleição
para perseguir gente que estava contra o Bolsonaro, porque eles encontraram documentos mostrando que tinha um plano para logo depois da eleição, caso o Bolsonaro ganhasse a eleição, documentos, conversas de WhatsApp, que diziam que o Lula seria preso pela Polícia Federal uma semana depois da eleição. Então, se o Bolsonaro ganhasse naquele dia 30 de outubro, saiba, antes do dia 7 de novembro de 2022, o Lula estaria preso. E aí iam começar a prender todos os petistas, todos os oposicionistas. Ia ser um Deus nos acuda. Aí o Bolsonaro ia dar golpe mesmo. Então, estão investigando isso aí. Aí começa a fazer busca e apreensão. Aí uma notícia também, essa notícia aí também da semana passada, olha, Estadão, veículo bolsonarista. Diretor da Polícia Federal diz que documentos do FBI corroboram delação de Mauro Cid. Aí você fala, o cara tá falando que vai ter relatório aí em dezembro. Sempre que sai um relatório parcial, são pedidas muitas prisões. Sempre. Da última vez que saiu um relatório parcial, foi preso o Cid e outros vários ajudantes de ordem do Bolsonaro. Então veja, sempre sai prisão de gente graúda quando sai um relatório. Ele está dizendo que o relatório... Ele disse primeiro que seria o relatório final. Aí saiu matéria no Globo, aí não tinha a declaração dele, mas o Globo dizia que falou com ele, e aí era em on, não era em off, não tinha ali a voz dele, um vídeo dele falando, mas a repórter do Globo, a Bela Megali, dizendo, o diretor disse que em dezembro será um relatório parcial da investigação. Mesmo assim, relatório parcial sai alguma prisão. Até agosto ele dizia que seria o final, aí seriam muitas prisões, muitos pedidos de indiciamento. Como é parcial, serão menos, mas vai ter. E aí, ele ainda está falando, o Bolsonaro, a gente descobriu que o Bolsonaro interferiu na instituição e a gente descobriu que as provas que o FBI trouxe corroboram com a delação do Cid. E aí, olha só, no meio disso, eu falei aqui, eu fiz vídeo sobre isso, outro veículo 100% fechado com o Bolsonaro, que é a Veja, foi quem deu ali o furo de reportagem, vazando o depoimento todo do Ossef. Só que a Veja podia fazer uma matéria sobre o depoimento do Ossef, dizendo simplesmente, o Ossef disse isso, isso e isso. Só que não, a Veja fez uma mega matéria, com fotos do relógio, com tudo, com fotos do Ossef com o Bolsonaro, com tudo que você puder imaginar, a matéria da Veja tem, enorme a matéria da Veja. E aí essa matéria mostra tudo, para onde o relógio foi, como foi a coisa, o que disse o Ossef, tudo mais. Aí depois a Veja faz outra matéria, dizendo que está tendo um racha no núcleo duro do bolsonarismo. O racha é o Weingarten brigando com o Ossef. O Ossef, ao que tudo indica aí, o Ossef traiu o Bolsonaro. Aí, olha só, no meio disso, você vê, peraí, então os próprios veículos bolsonaristas começaram já a ventilar essas notícias contra o Bolsonaro, que são as notícias que são prenúncio da prisão. A Polícia Federal, não é a Polícia Federal, é o diretor-geral, diz que tem provas de que o Bolsonaro interferiu na instituição. Isso é crime. Isso é crime. Isso é crime, é pra cadeia. Se tem provas, vai pedir a prisão já já. Depois, ele diz que a delação do Mauro Cid, que era uma delação que mirava principalmente o Bolsonaro, já tem provas de que era verdadeira. O depoimento do Ossef tem provas de que não era verdadeiro. Só que tem uma coisa no depoimento do Ossef, que é o que estão falando aí de racha no bolsonarismo, que é o seguinte: o Ossef chegou a falar no final do depoimento dele que ele ia processar o Fábio Weingarten se o Weingarten não devolver a ele os 49 mil dólares que ele usou para recomprar aquele Rolex. O Ossef disse que o Weingarten ligava para ele de maneira compulsiva e desesperada, dizendo o seguinte: olha, você tem que recomprar esse Rolex. A Polícia Federal sabe que quem fez a organização disso com o Ossef foi o general Cid. E o tenente-coronel Cid teve poucas conversas com o Ossef, mas também todas sobre esse assunto. Tem conversas do Weingarten com o Ossef, mas o que se diz ali é o seguinte: na verdade foi o tenente-coronel Cid quem fez, e tudo isso foi a mando do Bolsonaro. Lembre-se, o relógio saiu das mãos do Bolsonaro. Não foi o tenente-coronel Cid que foi lá, roubou o relógio do Bolsonaro e vendeu. Não, o Bolsonaro entregou para ele. E ele disse que entregou o dinheiro em mãos, e o FBI entregou para a Polícia Federal provas que corroboram com isso. Então você vê que você tem aí o diretor da instituição já dizendo, a qualquer momento, viu? A giripoca vai piar. Esse cara cometeu crimes, nós temos provas dos crimes. Não é muito comum que o diretor da instituição, quando perguntado sobre o caso, comece a falar, eu tenho prova, foi assim, assim, assado. Ele não dá detalhes das provas, mas diz, tem prova já contra fulano. Estaremos aqui brindando todos a prisão do chefão da quadrilha, viu? Peço sua inscrição. Falou!